Oi, gente! Sim, eu estou de volta aqui para o YouTube. Fazia muito, muito tempo que eu não postava por aqui, anos que eu não vinha, por inúmeros motivos. Vida muito corrida, uma criança pequena que agora já tá uma mocinha com quase 9 anos de idade. Vida acontecendo. Eu precisei foquei no Instagram, mas agora estou pronta para retomar esse projeto aqui com vocês. Eu espero que esses 6.000 inscritos ainda estejam por aqui, que a gente consiga construir algo muito interessante juntos. E para este vídeo de estreia do retorno, eu queria conversar um pouquinho sobre estilo, intenção e elegância, que são temas recorrentes na minha carreira como personal stylist, que eu trago com muita propriedade depois de 12 anos, né, de carreira, e como esses temas se conectam, e a importância da gente sempre se lembrar que é sempre primeiro de dentro, é de dentro para fora que o estilo acontece sempre. Isso eu já falava lá atrás. Se vocês pegarem os meus primeiros vídeos aqui, vocês vão ver que é consistente, né? Que estilo é algo que a gente sempre vai construir partindo de dentro, do que a gente gosta, das nossas referências de mundo, a sociedade em que a gente está inserido, a cidade onde a gente mora, o quanto a gente está exposto a repertório de estilo, de moda. Estilo é muito diferente de moda, e isso cabe um outro assunto, mas estilo tem influências externas e influências internas. As influências externas, onde a gente mora, como a gente foi criado, quais são as nossas referências, em quem a gente se inspira, quanto de exposição a gente tem a esse universo, os códigos sociais, né? E o que é interno do estilo é como tudo isso toca a gente, como que a gente se enxerga, do que a gente gosta. Quando a gente está exposto a uma quantidade muito grande de opções, qual que a gente escolhe e com base em quê? A gente precisa se fazer essas perguntas, né? Quais são esses porquês que definem o que a gente escolhe? Eu sempre penso no estilo, eu adoro esse exemplo, como uma grande prateleira de supermercado. Ou a gente pode fazer um paralelo também com as lojas que têm todos os produtos expostos, e a arara que a gente escolhe, a prateleira do supermercado que a gente escolhe, o produto que a gente escolhe tirar daquela prateleira diz muito sobre a gente, diz sobre a maneira como a gente faz nossas escolhas, sobre o quanto a gente está disposto a investir numa determinada peça de roupa, por exemplo, que história ela vai contar sobre a gente. Então a nossa história, as nossas vivências, tudo isso faz o caldo para o que a gente chama de estilo. Nossas escolhas, nossas preferências são moldadas por fatores internos e externos. E a gente sempre precisa se fazer uma pergunta muito importante: qual a imagem que eu quero ver na frente do espelho? O que eu quero ver sobre mim, traduzido em roupas, em acessórios, em tecidos, em texturas? Qual é o caimento que me agrada? Hoje, quando eu coloquei essa blusa, fazia um tempinho que eu não a vestia, e a gente tá vivendo uma era de minimalismo na moda, né? De uma moda mais limpa. As pessoas falando do luxo silencioso, que é um visual mais discreto, e daí venho eu e apareço assim com uma blusa estampada, estampa de flores, com um tecido aqui sobreposto a outro, com babados e camadas. E a ideia não é ser subversiva, mas é vestir aquilo que a gente gosta, o que a gente tem vontade, e entender qual o efeito isso tem. Primeiro sobre a gente e depois sobre o outro. É sempre sobre a gente primeiro, até porque tudo aquilo que a gente veste manda mensagens para o nosso cérebro e molda a maneira como a gente se sente, a maneira como a gente se porta, muda a nossa postura diante do espelho, para nós mesmos, diante do outro. A gente se fortalece também através da imagem que a gente vê. Eu me lembro de muitas vezes ter me sentido, o termo não é bem inferior, mas de ter me sentido mal com as roupas que eu estava usando, ou porque eu achava que o caimento delas não estava ideal, ou porque eu tinha uma outra ideia na minha cabeça, e quando eu me vestia, eu não enxergava a mesma coisa. Tinha uma dissonância ali entre o que eu imaginei e o que aquela roupa de fato entregava, né? Sabe, expectativa, realidade. E quando a gente fala de estilo pessoal, né? Eu como personal stylist, o que eu quero entregar para o meu cliente é a expectativa muito alinhada à realidade. E por isso essa primeira pergunta, né? Qual é a imagem que eu quero ver no espelho? Primeiro para mim e depois o que isso está transmitindo para o outro. Claro, a gente vive em sociedade, somos seres sociais, e o cérebro do outro vai captar essa mensagem com um pouco de racionalidade, mas também com muito da bagagem do outro. Então a gente controla uma parte da comunicação que é a nossa. Assim, então, o que eu quero? O que eu, Juliana, quis hoje vir aqui
transmitir com essa blusa toda enfeitada. Esse retorno, eu queria que esse retorno fosse marcado de forma um pouco mais triunfal, assim, com uma blusa mais importante, mais glamurosa. Glamour para mim é muito importante. E eu vejo que a gente vive um momento em que o glamour perdeu espaço, ele está tentando retornar, mas ele perdeu espaço para uma casualidade que, na minha opinião, é um pouco excessiva. Eu entendo que quase tudo pode, mas tem o seu lugar, tem o seu momento, tem a sua ocasião. Eu sou uma defensora do glamour, da elegância, da sofisticação. Para mim, acho que tem lugar na vida de muita gente se a gente souber fazer, mas como personal stylist eu vou sempre defender aquilo que meu cliente quer. Quando a gente fala de elegância, a gente está sempre falando de algo um pouco mais silencioso. A elegância é muito mais silenciosa do que essa minha blusa. Então, não é necessariamente um visual elegante que eu pensei em trazer aqui para vocês, mas a elegância está inserida no contexto. Então, a blusa tem bastante informação, mas a calça é uma calça limpa, não tem nada, não tem nenhum detalhe. Fui contida nos acessórios também, então deixei só a blusa para o resto acompanhá-la. Isso faz parte de um código de elegância também. Então a gente saber, a elegância tem base nas cores mais neutras, mais discretas, e a gente vai falar muito sobre isso aqui, só quero dar uma contextualizada. E quando eu falo de vestir-se com intenção, é a gente colocar consciência no processo de vestir. Que é por que eu estou vestindo o que eu estou vestindo? Por que eu escolhi essa determinada peça em detrimento da outra? O que eu quero transmitir com essa vestimenta que eu decidi usar hoje? Então, é a gente sair do que era automático, vou pegar essa peça com essa peça e vou sair. O que a gente vai construir juntos aqui é uma vestimenta que sai do automático e vai para o intencional. É uma vestimenta com objetividade. O objetivo primeiro da gente se sentir muito feliz, satisfeito com aquilo que a gente está vestindo e depois comunicar a nossa mensagem de estilo. O que eu quero que o outro saiba sobre mim. Topam? Vamos juntos?